Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco de array, em especial unidimensional, um vetor. Nós vamos utilizar a linguagem C#, pessoal, mas o conceito em cima de vetor é o mesmo para a maioria das linguagens. O que vai mudar é a forma de criar os conceitos para se definir a variável. Mas a lógica de se trabalhar com vetor será praticamente a mesma. Então vamos lá, vou criar um novo projeto. Vou chamá-lo de array vetor E agora, pessoal, antes de já colocarmos a mão na massa, vamos pensar num problema. Fazer a média de 5 números. Então aqui, primeiramente, no meu sistema, eu vou criar uma solução para calcular a média de 5 números, sem utilizar o vetor. Então vou declarar aqui 5 números, N1, N2, N3, N4, N5. Essas variáveis, pessoal, eu vou utilizá-las para armazenar os números com os quais eu vou fazer a média. Para não perdermos tempo, eu não vou fazer a leitura com o usuário. Não vou fazer com que o usuário me informe esses números. Então, eu mesmo vou defini-los. Então, vou colocar um comentário aqui. Implementar a leitura dos números, dos valores. Então, fica a cargo de vocês fazerem essa parte. No caso aqui, eu vou colocar os valores para o N1, vou colocar 10, para o N2, 4, para o N3, 6, para o N4, 3, para o N5, 9. Valores aleatórios. Então agora, também eu vou criar, junto com esses valores, eu vou criar uma variável que será a nossa soma, que vai receber a soma desses números, e uma variável que vai receber a média desses números. Então, pronto. Se nós não formos utilizar o vetor, pessoal, para calcular a média desses números, fica fácil. Eu posso, primeiramente, guardar dentro da minha variável soma o resultado da soma desses números. N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5. E depois eu posso fazer com que a minha variável média receba a soma dividida pela quantidade de elementos. No caso, nós temos 5 elementos, então dividido por 5. Pronto. Tenho minha resposta. Então, se eu quisesse exibir na tela o valor dessa minha conta, eu poderia fazer uma exibição assim, ó, console.writeLine Então aqui N1 mais, vou mostrar na tela o valor do N1 mais o texto mais o valor de N2
o valor de N3, N4, N5, e o valor da média. Então aqui, apenas para ficar mais inteligente, parênteses, porque é a média, né? Então soma tudo e divide pela quantidade. Pronto. Console.readKey. Vamos testar e ver se funciona. Olha lá, aparentemente funcionou o nosso exemplo. Como aparentemente? Vou testar, ver se a conta está correta, né? 10 mais 4 mais 6 mais 3 mais 9 dividido por 5 igual a 6,4. Perfeito, pessoal. Funcionou o nosso programa. No caso, deu 6,4. Como nós estamos usando números inteiros, a parte após a vírgula é descartada. Maravilha. E se eu fosse aumentar o número de variáveis? Ou melhor, o número de valores? Fazer a média de 50 valores. Eu ia ter que ter 50 variáveis. Isso não é muito inteligente. Por quê? Vai demandar mais trabalho do desenvolvedor do que o necessário. Então, pessoal, nós podemos utilizar o array, ou melhor, vamos chamar de vetor, para armazenar esses valores, onde eu defino um vetor que consiga guardar a quantidade de números que eu quero, ou de valores, né? Que eu posso criar um vetor de vários outros tipos. Mas como eu posso fazer isso? Ou melhor, o que é esse tal de vetor? Pessoal, para tentar simplificar, vamos pensar assim. Uma variável convencional, como por exemplo, N1, N2, N3, ela armazena quantos valores? Ela armazena apenas um valor. Então, no caso, se eu pegar aqui, abaixo dessa linha, e fazer com que o meu N1 armazene o número 7, o valor 10, que anteriormente estava armazenado na variável, foi embora, se perdeu. Por quê? Ela consegue armazenar apenas um valor. No caso do vetor, pessoal, uma variável do tipo array, ela consegue armazenar mais do que um valor, ou melhor, um valor ou mais. Como que nós podemos declarar essa variável? Então, no caso do C#, eu declaro essa variável de que tipo? De que maneira? Int, espaço, o nome da minha variável. Então, no caso aqui, eu vou chamar de vetor. Pronto. A declaração é assim, pessoal. Só que no caso do C#, a variável, ou melhor, array, ela é um objeto. Não vou entrar em detalhes do que é um objeto, depois vocês podem procurar até no site para saber um pouco mais e no canal do YouTube. Mas, para eu poder utilizar essa variável, eu preciso primeiro instanciá-la, preciso criá-la, dar vida a ela. Então aqui eu declarei a variável. Para eu dar vida a essa variável, eu preciso fazer o quê? Vetor recebe new int. E aqui
eu devo informar o tamanho do meu vetor. Então, no caso, vou falar que o meu vetor vai poder armazenar 5 valores. Pronto. Outra maneira de eu ter feito isso daqui era já declarando a variável e já instanciando a mesma. Então, o vetor vai receber $1025. Com isso, eu estou falando que a minha variável vetor vai poder armazenar 5 valores. Então, pensem nesse vetor, pessoal, como se fosse um armário com 5 portas, onde cada portinha do meu armário eu posso guardar um valor. Então, se eu pensar nele como um armário, puxa vida, se eu quero guardar alguma coisa em um armário, eu não preciso indicar em qual porta eu quero guardar. No vetor é a mesma coisa, pessoal. Então, se eu quero guardar o número 10, o número 4, o número 6 em alguma porta do vetor, eu preciso fazer o quê? Indicar em qual porta eu quero guardar esse valor. No caso aqui, nós chamamos de posição. Em qual posição do vetor eu quero guardar esse valor. De que maneira eu indico isso? Informando o número da porta, ou melhor, a posição. Então, é como se você tivesse um armário onde cada porta você dá um nome para aquela porta. Então, aqui, na linguagem C#, a primeira posição válida de um vetor é a posição 0. Então, eu posso pegar o número 10 e guardar na posição 0. Posso pegar o número 4 e guardar na posição 1. Posso pegar o número 3, ou melhor, o número 6, e guardar na posição 2. E assim sucessivamente. Então, olha lá. Posição 3. Eu vou armazenar o meu número 3. Na posição 4, eu vou armazenar o meu número 9. Então, eu criei uma variável que consegue armazenar 5 valores. Então, o nosso vetor, ele conseguiu armazenar na primeira posição, que é a posição 0, o valor 10. Na segunda posição, que nós chamamos de posição 1, por quê? Porque começou do 0, o valor 4 e assim sucessivamente. Consigo armazenar alguma coisa na posição 5, pessoal? Não. Por que não? Porque na hora que você criou o seu vetor, você falou que ele iria conseguir armazenar 5 valores. Então, ele já armazenou 5 valores. Não consegue armazenar mais. Então, essa é uma facilidade do vetor, pessoal, de se utilizar array, que é, com apenas uma variável, conseguir armazenar mais de um valor. Outra facilidade é, por exemplo, no caso aqui, nós não tivemos que somar todos os valores e dividir. Eu posso também somar esses valores seguindo o mesmo conceito aqui, ó. A minha soma vai receber o quê? O que está no meu vetor na posição 0. Então, é como se eu fosse no meu armário, na porta 0, e pegasse o valor que está lá. Fosse na porta 1 e pegasse o valor que está lá. Na porta 2 e pegasse o valor que está lá. Na porta 3, pegasse o valor que está lá. Ir na última porta do nosso armário e pegar o valor que está lá. Somo e divido por 5. É uma maneira de fazer.
Porém, pessoal, agora fica mais fácil utilizar um laço de repetição para fazer isso. Então, isso aqui se tornou obsoleto. Tem um jeito mais fácil de trabalhar com isso. Eu posso criar no meu programa o quê? Um laço de repetição, utilizando for. Onde eu vou repetir desde a posição 0. Vou fazer o i repetir desde o 0 até ou melhor, enquanto o i for menor que 5. Por que isso? Quantas posições existem no nosso vetor? 5 posições, que vão do 0 ao 4. O i, dentro desse for, ele vai variar entre 0 e 4. Com isso, eu vou conseguir passar por todas as posições do meu vetor. Vou conseguir, por meio desse for, acessar todas as portas do meu armário. Então, aqui dentro, eu vou fazer o quê? Antes de mais nada, vou fazer a minha variável soma, receber 0. E, dentro do nosso for, eu vou fazer minha variável soma, receber o valor que ela possui, mais o conteúdo do meu vetor. De qual posição? Da posição i. Por isso que nós estamos utilizando for, para percorrer todo o nosso vetor, pegando os valores presentes dentro dele. Ao final desse for, eu já tenho, dentro da minha variável soma, o resultado da soma dos elementos que estão dentro do vetor. Agora, eu posso fazer um outro for, por exemplo, para exibir os valores na tela. De que maneira? Então, olha lá, vamos tentar montar uma exibição aqui na tela. Console, ponto. Write. Então, vou escrever alguma coisa na tela, sem pular a linha. O que eu vou escrever na tela? O parênteses. Aqui dentro, eu vou fazer a seguinte coisa. Então, olha lá. Outro uso para o nosso for, pessoal. Eu vou mandar exibir na tela o conteúdo do quê? O conteúdo de... Ou melhor, perdão, deu um branco aqui. O conteúdo do nosso vetor na posição i. E também vou mandar exibir na tela o sinal do mais. Porém, aqui, para ficar perfeito, vou fazer um if. Se o i for diferente de 4, eu vou exibir na tela um espaço em branco e o sinal de mais. Se não, eu vou exibir um espaço em branco, o meu parênteses dividido por 5 e o sinal de igual. E aqui fora do meu laço de repetição, eu vou mandar exibir na tela o resultado da média. Vamos colocar um outro read key.
e ver se funciona, pessoal. Vou tirar isso daqui, que veio na fórmula mágica Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, em vez de usar o Write, eu vou usar o Write Line, que é para pular a linha. Vamos testar. A primeira vez que nós fizemos, sem utilizar o for e sem utilizar o vetor. E a segunda vez que nós fizemos, utilizando o for e o vetor. Perfeito, pessoal. Então aqui nós acabamos de ver um pouquinho de vetor. Nas nossas próximas aulas, nós vamos evoluir no uso do vetor. Obrigado e até a próxima aula.